Senhor, nós sabemos que tudo vem de Ti. Mas nós também sabemos que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, o Senhor nos deu dons e capacidades que nós temos que administrar. Por isso nós te agradecemos e agradecemos o pastor Ricardo por dizer sim ao seu chamado, por administrar aquilo que o Senhor confiou a ele, para o Senhor colocar neste lugar e abençoar tanto as nossas vidas. Continue ungindo o teu filho, capacitando de forma poderosa, e que nós, a nossa juventude, os nossos adolescentes, venham entender a importância do namoro cristão em tua presença. Oh Senhor, como eu gostaria de, na minha adolescência, no começo da minha juventude, ter um homem desse ministrando na minha vida e me ensinando a importância de se consagrar tudo o que somos e todos os nossos relacionamentos em tua presença. Obrigado por essa vida e o abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Livro do Gênesis. Isso, Gênesis, capítulo número 24. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 15. Gênesis, capítulo de número 24. O encontro de Rebeca. Todos acharam? Amém. E sucedeu que antes que... É versículo 15, tá? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os seus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, e calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Amém? Amém. Só até aqui. Pode se assentar. Quero agradecer ao Senhor por mais essa noite. Eu vou dar uma corrida aqui para ver se eu consigo terminar aqui, mas não vou me deter para terminar hoje. Eu vou tentar terminar. Se eu não conseguir, Deus sabe todas as coisas. Irmãos, nós falamos algumas coisas sobre namoro cristão. Nós falamos que todo aquele que quer namorar, ele deve começar a orar. Ele tem que orar como se tudo dependesse de Deus. Essa semana eu ouvi um testemunho interessante de uma jovem. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, pequeno, mas interessante. De uma jovem que estava na igreja, mas ela nunca havia tido uma intimidade com Deus. Ela nunca houvera tido um encontro real de intimidade com Deus. Ela ia para a igreja, gostava dos cultos, gostava das ministrações, dos louvores, mas ainda assim ela não tinha tido essa intimidade com Deus. E ela conversava com um rapaz da igreja, um rapaz, por sinal, muito gentil, um rapaz respeitoso, e esse rapaz, conversando com ela pelo computador, fez uma seguinte proposta a ela, que queria namorar com ela. Só que ela era jovem ainda, muito jovem, ela não cita no seu testemunho quantos anos ela tinha,
mas ela disse que ela era jovem. E ela ficou assim, ao mesmo tempo que ela ficou temerosa, ela ficou feliz, porque o rapaz era um rapaz muito gentil e muito respeitador. E ela se interessava pelo rapaz, pastor Wellington. E só que ela, irmãos, fez o seguinte, ela tomou a seguinte decisão. Ela dobrou os seus joelhos e falou com o pai. Falou se Deus estava naquele negócio, que Deus confirmasse para ela. E ela esqueceu daquela oração e daquilo ali e foi para a igreja. E à noite, quando terminou o culto, tinha uma irmã dentro da igreja que ela não tinha muita intimidade, mas essa irmã que estava dentro da igreja, ela era uma moça que era usada pelo Senhor dentro da igreja. E saiu da igreja, essa irmã dentro da igreja falou assim, irmãzinha, o Senhor manda te dizer o seguinte, Ele manda te dizer que ainda não chegou o tempo de você namorar. Ela fez a oração de manhã e à noite o Senhor respondeu. Ainda não chegou o tempo de você namorar. E o que é seu, Deus já tem preparado. Oh, glória! E aí, irmãos, ela ficou tão alegre porque aquilo foi a primeira experiência de intimidade que ela teve com Deus. Olha só a importância da oração. Por isso que eu falo, a base de tudo. Para mim, esse estudo, para mim, a base é a oração. Verdade. A base não tem como, irmãos, eu iniciar algo sem primeiro eu orar. Sem primeiro eu dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Se Ele é o meu Pai, Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Ele não vai te dar qualquer coisa. Sabe por que ele não vai te dar qualquer coisa? Olha o que o texto aqui, se você ler todo esse texto, eu já mencionei ele aqui há algumas semanas, mas lê todo esse texto da sua casa. Abraão pede para o seu servo Eleazar tomar uma filha para o seu filho Isaque, uma esposa para o seu filho Isaque. E ele vai buscar, só que Eliezer temia Deus. Ele tinha temor de Deus. E ele foi orando no meio do caminho, para que Deus prosperasse aquela jornada. Para que Deus, irmãos, abençoasse. Para que ele viesse como uma serva de Deus para o seu, para o servo do seu senhor Isaque. O filho do seu senhor Isaque. E ele chega ali, ele pede um sinal para Deus. Fala, Senhor, a donzela que sai aqui, a mulher que sai aqui, eu vou pedir água para ela, e se ela me der água para beber, e se ela der água para os meus camelos, Senhor, eu estou sabendo que o Senhor vai prosperar a minha vida. O Senhor vai prosperar o que eu estou fazendo. E aí ele chega lá, quando ele chega, sai aquela donzela lá, sei lá, cantarolando, cantando, vai tira água para beber, irmãos. E daqui a pouco ele corre lá e fala assim, dá um pouquinho de água para mim. E aí ela fala, pois não, gentil, né? Pois não, toma um pouquinho de água aqui, eu vou tirar a água para os seus camelos. E sabe quantos camelos, irmãos, Eliezer chegou ali? 10 camelos. 10 camelos. Aí eu fui estudar na Bíblia, porque um camelo, ele pode chegar a beber até o que ele bebe, o máximo, ele pode chegar a beber até 200 litros de água. Cada camelo. Por isso que ele fica, um camelo ele pode ficar de 2 a 3 semanas sem beber água. Sem beber uma gota de água. Uma gota sequer. Ele aloja, ele armazena água no seu corpo. Né? E aí ele pode ficar muito tempo sem beber água. Irmãos, ela teve que tirar ali, vamos colocar um mínimo assim, pelo menos uns 50 litros para cada camelo, o mínimo. Vamos dizer que ele não bebeu 200 litros, mas pelo menos 50 a 100 litros. Ela teve que tirar pelo menos 1000 litros de água. Tirou uma piscina. Será que a moça era esforçada? Eita Deus! Será que a moça, irmãos, era trabalhadora? Será ou não? Porque ele não queria levar qualquer coisa para Isaque. Ele queria levar uma moça, irmãos, esforçada. Uma moça trabalhadora. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu não acho que Deus dá porcaria para nós. Para quem serve a Deus fielmente, agora quem está com brincadeira, com palhaçada, eu acredito que Deus pode dar, irmãos,
ruim para vocês, para aquele que faz palhaçada. Porque se você for ver o livro de Malaquias, diz que eles estavam dando porcaria para Deus, eles estavam dando animal cego, coxo, manco, só animal que não prestava para Deus, como oferta para Deus. E Deus falou assim: apresenta o que vocês estão me dando para o teu Senhor, ou seja, para o teu patrão. Vê se eles vão ter agrado de você. Eles vão aceitar o que você está dando. E aí Deus falou assim: ó, eu sou grande, meu nome é grande, eu sou temido entre as nações. E se vocês não der honra para o meu nome, eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, diz o Senhor dos Exércitos. Está escrito lá em Malaquias, capítulo de número 1. Então Deus, irmãos, Ele tem um compromisso conosco. Se você estiver honrando a Deus, Deus vai te honrar. Aleluia. Deus não vai dar porcaria para você. Deus não vai dar qualquer coisa para você. A bênção de Deus, irmãos, é para aqueles que têm compromisso com Deus. E Deus honrou, e Deus prosperou. Só que o que eu acho interessante aqui é que ele não é um homem afobado. Eliezer é um homem afobado. Ela está tirando água para os camelos lá e colocando na pia para os camelos beber. 10 camelos beber água. E ele está lá. A Bíblia diz que ele ficou o quê, irmãos? Silêncio. Em silêncio, calado. Ele ficou quieto. Porque tem gente, irmãos, já deu uma piscadinha. E... pastor, ó. Ai, meu Deus. Já tá falando já que tá namorando, mas só deu uma piscadinha, não tá namorando. Né? Só deu uma piscadinha, irmão. Chamou pra conversar e o cara já falou: tô podendo, hein? Você viu quem conversou comigo? É, bem assim mesmo. Cala-te. Aquieta-te. Boca fechada. Eita Espera o Deus. sinal de Deus para a tua vida, para ver se Deus vai prosperar. Se você ficar ansioso demais, irmãos, é perigoso. Tenha cautela, tenha calma, espere o que Deus tem para você e não pegue com tuas próprias mãos, porque tu pode quebrar a cara. Espere o que Deus tem para você, meu irmão, porque senão você vai quebrar a cara e depois não vai culpar Deus. Verdade, Jesus. Porque a gente tem um costume de tomar as nossas decisões sem consultar Deus, fazer o que nós queremos e depois nós vamos culpar a Deus. Mas se nós tivéssemos orado antes, tivéssemos buscado a Deus, tivéssemos jejuado, Deus, irmãos, Ele trabalharia nessa situação. Aleluia. E Deus prosperou o caminho dele. Irmãos, aqui Deus prosperou o caminho dele. Ele perguntou: de quem tu é filha? E ela foi falar: olha, sou filha de Betuel. E foi falando de Milca. E foi falando lá. Ele dobrou o joelho e falou assim: Deus, tu és maravilhoso. Tu tem me honrado, Senhor. Ele deu presente para ela. Irmãos, ela foi com ele até a casa e contou toda a situação. E a Bíblia diz que ela topou ir com o servo. E aí, irmãos, os irmãos sabem que eles viraram marido e mulher. Rebeca e Isaac se casaram. Aleluia, glória a Deus. Ficaram juntos para sempre. Até que a morte separe, né? Por isso, meu irmão, casamento é coisa séria. Namoro é coisa séria. Noivado é coisa séria. A gente não pode levar, que nem eu anotei aqui, eu vou citar algumas coisas aqui, não vou nem pregar, só vou citar. Algumas coisas aqui, também não tem muito o que falar. Não é na Bíblia, é lógica, é inteligência. Por exemplo, não namore por lazer ou por passatempo. Tem gente que quer namorar, irmãos. Ah, vou namorar só para passar um tempo, né? Só para dizer que tá namorando. Só para dizer que tá namorando. Nunca namore, você é crente. As pessoas estão observando sua maneira, estão observando sua conduta. Não namore por passatempo, nem por lazer. Eu disse aqui que... Ele já ri antes. Ai, Deus. Eu disse aqui, irmãos, que
quando você for namorar, você tem que apresentar o seu namorado, sua namorada, para os seus pais. Na antiguidade, aqui se você for ver, os filhos levavam as suas namorados, noivas até o pai, e o pai abençoava, né? Está escrito. Agora, quando a gente arruma a pessoa errada sem oração, a gente pode pagar olha só, irmãos, o quê? A gente paga um preço e ainda os nossos pais pagam um preço. Isso está na Bíblia. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu anotei aqui, mas não sei se eu vou achar. Aqui em Gênesis, é o livro de Gênesis mesmo. Eu devia ter anotado no meu caderninho. Gênesis? Gênesis. Não consegui achar. Mas tem um versículo aqui em Gênesis, irmãos, que diz que Esaú, você sabe que Esaú era irmão de Jacó. E Esaú, ele perdeu a bênção de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que ele arrumou 2 mulheres como esposa. E essas 2 mulheres que ele arrumou como esposa foi para provocar os seus pais. 26:34. 26:34? Eu não tô sabendo de cabeça. Isso é zica mesmo. Tá aqui, tá anotado na minha Bíblia, é isso mesmo. Ó, ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, porque se casava com 40 anos, tá, meu irmão? Misericórdia. Nessa época se casava com 40 anos, nessa época. 40 anos. Eu passar mal. Nessa época se casava com 40 anos, mas a idade era até 120. O homem vivia até 120. Amém? Agora só se vive até 80, 70, 80 anos. Então você pode casar depois dos 25. Depois dos 18. Você vai Isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Entregando os pontos. Rapaz, vigia, tu é filho de crente. Eu não era filho de crente, por isso que eu Ó, tomou por mulher a Judite, filha de Beredi, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. E esta foram para Isaac e Rebeca, o que foram? Armadura de espírito. Meu Deus. Olha aí, irmão. Ele tomou as mulheres só para provocar o pai e a mãe. Porque sabia que o pai e a mãe não gostava que eles se envolvessem com gente daquelas nações pagãs. sai dele. Por isso que Isaac mandou Jacó lá para sua parentela para arrumar lá. Gente lá, pessoas lá. Por isso que Abraão fez a mesma coisa com Isaac. Porque, irmão, aí eu anotei aqui, ó. Não se prenda a um jugo desigual. Isso está em 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 14 a versículo 18. Não se prenda a um jugo desigual. 2 Coríntios. Capítulo 6, versículo 14 a 18. Se você quiser abrir aí, para ler, porque talvez alguns não conheçam. Só que eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Eu vou ler aqui e vou falar uma coisa. Ó, capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concordância entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Até aqui só. Já dá para os irmãos entender. Já pensou você namorar com uma pessoa que você é crente, você vem para a igreja, e o seu namorado ou sua namorada gosta do forró? Não, você está vindo para a igreja e ele está indo para o forró. E aí os dois dão um beijinho e falam assim, tô indo para ralabucho, amor. E aí você fala assim, tô indo para orar por você. Já pensou, irmãos? Não dá, né? Não casa, né? Não dá liga, né? Não dá. Agora, é lógico que, entenda bem, na Bíblia,
eu meditando na Bíblia, existem algumas exceções. Existiu na Bíblia algumas exceções. Por exemplo, José. José não casou com uma judia, ele casou com uma egípcia. Mas foi exceção, por quê? Porque ele foi vendido como escravo e ele, irmão, não tinha mais contato com a família dele. Então Deus permitiu. Por exemplo, Ruth. Ruth era quem? Era uma moabita. Ela casou com Boaz, judeu. E através da descendência de Ruth veio o Messias. Veio Davi. E da descendência de Davi, Jessé, Davi, Obed-edom, né? Veio toda essa descendência. Veio Jesus. Então, lógico, tem exceções. Tem exceções. Se houve exceções na Bíblia Sagrada, Deus é Deus. Agora, pela palavra de 2 Coríntios, Deus condena. Deus condena totalmente. Amém? Deus condena. É como eu falei, você está disposto a namorar uma pessoa que quer bagunçar e você quer servir a Deus? Você está disposto a pagar o preço disso? Acho que ninguém aqui gostaria disso, né, irmãos? Isso é uma situação meio constrangedora. Fora o princípio, né, pastor? Porque quem está dentro da igreja tem um princípio de namoro cristão, do que diz na palavra. E quem está no mundo é oba-oba, não tem princípio nenhum. Para eles tudo é festa, tudo é bagunça, tudo é lucro, né? Como eles dizem aí. Quem está na igreja, não. Então é difícil você, né? Eu já vi testemunho de pessoas que se afastaram do evangelho, se desviaram do evangelho, foram lá fora, arrumaram namorado, casaram, depois voltou para a igreja e Deus fez a obra. Aí é diferente. Mas você está aqui. Ah, não, vou tentar converter o coração dele, pastor. Foi o caso da Luísa mesmo. A Luísa se desviou do evangelho, arrumou o bonitão ali, né? Lá, né? Ela parada no evangelho, aí falou, vamos para a igreja. Ela foi sábia. E veio e trouxe para a igreja e arrastou o homem para Jesus aí. Aconteceu comigo, pastor. Também. A gente também. Eu era pagodeiro, eu era só o sangue do cordeiro. Aí eu caminhava numa outra realidade, numa outra fé. Eu vim, conheci ela, ela não aguentou, gamou. Aí só que aí ela fala, ah é? Tem que vir pra igreja comigo. Vem pra igreja comigo. E eu teimava, não, eu vou lá pro Ipiranga lá com meus irmãos. Acho que a gente tinha 3, 4 meses de namoro. Eu falei pra ele, se você não for seguir na mesma fé que Quase eu, fui na padre. igreja, eu não quero mais. Padre pagodeiro. Eu foi quando eu senti Padre pagodeiro. Ele queria ser de tudo um pouquinho. Eu já vi muitos testemunhos. Mas Deus faz, senão ela ia sofrer muito, ela ficou encantada, né? Muitos testemunhos. Glória a Deus. Então é um princípio, irmãos, bíblico, que não dá certo você com uma moça mundana, ou o homem com uma moça mundana, ou a mulher com um homem mundano. Tá certo? Já até perdi a conta de quantos eu tô, mas eu vou falando aí, irmão. Você vai, comenta aí o que eu vou falar. Nunca escolha um namorado, uma namorada, irmãos, com a qual você pretende se casar por necessidade, mas escolha por propósito. Nunca por necessidade, mas sempre por propósito. Construir família, honrar o matrimônio. Porque tem pessoas, como assim por necessidade, pastor? Eu não vejo a hora de coisar. É verdade. Fazer que nem o pastor Wellington. O pastor Wellington que fala essa coisa, né? Então, eu não vejo a hora de casar porque eu quero coisar. Então eu vou casar. Porque eu quero coisar. Ele vai causar uma dor de cabeça na vida dele. Outra coisa, que eu já vi isso na igreja que eu estava, presenciei isso. Por isso que eu anotei esse tópico aqui. Eu não achei nem computador, nem Google, nada. Isso aqui foi uma experiência minha. Eu já vi isso dentro da igreja que eu estava. Pessoas querem namorar, noivar e casar porque não vê a hora de sair da casa do pai. Isso é necessidade. Eu não vejo a hora de eu casar para me sair da casa do meu pai. Não aguento mais meu pai e minha mãe. Não suporta. Não suporto ficar aqui debaixo do teto com meu pai e da minha mãe. Isso é necessidade. Você tem que casar, meu, por propósito.
Porque chegou o tempo de Deus na tua vida, chegou a hora de Deus, irmão, te dar uma família, de Deus te dar filhos, de Deus abençoar o matrimônio, o casamento, irmãos, e te colocar, irmãos, né, uma família linda e maravilhosa. Então não case por necessidade, case por propósito. Amém? Outra coisa, irmãos, começou a namorar, não coloque Deus para o segundo plano. Porque tem gente que começa a namorar e coloca Deus em segundo plano. E aí, meu irmão, você está trocando Deus pelo seu relacionamento. Continue a mesma pessoa se você é uma pessoa dedicada, esforçada nas coisas de Deus, porque tem pessoas que começam a namorar, muda. Ele para de fazer as coisas com Deus, ou faz relaxadamente, ou faz quando quer. Relaxa nas coisas de Deus. Começou a namorar, irmãos, glória a Deus, você pediu, Deus te deu, mas continue honrando a Deus. Deus ainda, como a bispa disse aqui, é primeiro na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não é o seu cônjuge, não. Afinal, irmãos, quem te deu a vida foi Deus. Amém? Agora são vários conselhos práticos aí. Começou a namorar, forme um triângulo amoroso. Amém? Isso é forte. O cordão de... Desdobra. É mais difícil romper. Você, o seu companheiro e Deus. Aleluia! Amém? Amém, meu irmão? Coloque Deus no seu namoro. Coloque Deus no seu noivado. Coloque Deus no seu casamento, irmãos. Não tire Deus da sua vida. Não tire Deus, não exclua Deus disso. Coloque Deus, porque aí, irmãos, você vai ver o bom andamento do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento. Amém? Deus tem que ser o centro do seu relacionamento. Sempre o centro. Começou a namorar, coisa importante, irmãos. Imponha limite no namoro e aprenda a dizer não. Exatamente. Tá bom? Começou a namorar? Coloque limite. Tem limite, irmãos. Tem limite, ó. Não vai ficar aqui na minha casa até meia-noite não, meu cara. Como eu sei Meu disso, querido. Ó. É assim mesmo. Tá? pastor. Ô, Ó. ano difícil. No máximo 9 horas pode ir. Toma rumo. Foi um ano que eu suava até frio. Porque deixa eu ficar mais um pouquinho, deixa. Você tem que pôr limite. Você tem que aprender a dizer não, porque tem gente que não sabe dizer não. Tem gente que não sabe pôr limite, irmão. E aí, se você não põe limite, acaba virando uma bagunça. Eu saio. Então, Coisa. Saiba colocar limite. A gente está numa campanha aqui sobre os muros. Coloque muro. Coloque limite. Para o inimigo não entrar. Amém? Amém. Diga não. Vai ter momentos que você vai ter que dizer não. Se a pessoa está te chamando para sair muitas vezes você não quer, você quer vir estar na igreja? Não, hoje não dá. Hoje eu vou para a igreja. Vou para casa do Senhor, vou buscar Deus. Se você quiser ir, vá sozinho, mas hoje eu vou buscar Deus. Isso é saber dizer não. Amém? Esse aqui é forte, ele faz parte também disso. Ó, evite ficar sozinho por muito tempo com o seu cônjuge, sozinho, o homem com a mulher com o homem, evite ficar muito tempo sozinho e evite muitas carícias. Não coisa tudo. Não virar uma bagunça. Lembre-se Aí ele me conhece. que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você ficar sozinho, papai e mamãe viajou, vem pra cá. Não pode. Vem pra cá, pra casa. E aí, meu irmão, sozinho, ficar muito tempo se beijando e com muita carícia, Misericórdia. fogo e álcool pega fogo. Cuidado com a liberdade física. Amém? Cuidado com a liberdade física. Imponha limite. Aqui não toca. Tira a mão daí. E para isso tem que ficar muito espiritual e buscando. Eu sei bem o que é isso, pastor. Tira a mão.
Você tem que Querer, filha, é só depois dessa Você tem separação. que querer o reino de verdade. E se você deixar, meu irmão, vai chegar no coisar. E aí depois vão chorar. E aí eu escrevi assim, uma coisa muito interessante que realmente é uma verdade, pois a vontade humana, a vontade carnal, ela tem o poder de interferir nos princípios que você tem aprendido. Meu Deus, é verdade. A vontade, você quer tanto, e às vezes, irmãos, a juventude principalmente, a juventude, como diz aquele pregador lá, como que é o nome daquele pregador palhaço lá? Cláudio Duarte. Você aceita Jesus, mas os hormônios não aceitam. Ele diz assim, né? E aí, meu irmão, se você ficar muito tempo com carícia e ficar com muito desejo, com muita vontade, você vai acabar quebrando os princípios que você aprendeu. E aí, irmãos, quantas pessoas, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, perderam a pureza, perderam a santidade, a castidade. Por quê, meu irmão? Vacilaram. É verdade, Jesus. Ficaram sem vigilância. Então tome cuidado com vontade. Vontade é uma coisa séria, irmãos. É uma coisa tão séria. Às vezes eu vejo, a minha esposa fala assim, eu estou com vontade de comer chocolate. Irmão, ela fica doidinha. Fica doida. Tem gente que quer pro café. Precisa tomar café. Não é uma coisa, uma vontade, né? Tão forte que a pessoa esquece de tudo. Então, é a mesma coisa a atração, desejo sexual. Tome cuidado. Tome muito cuidado com isso, irmãos. E outra coisa, até anotei aqui, ó. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus pensaram que poderia se conter em certas circunstâncias, mas perderam a sua pureza. Ficaram cegos. Isso não é só para namorado, isso é para casado, para noivo, para todo mundo, né? A gente precisa tomar muito cuidado. O que aconteceu com Davi? Davi ficou cego, irmão. Cegou literalmente. Só o sangue do cordeiro. Só que existe um homem na Bíblia também que resistiu ao pecado, José. que foi José. Ele conseguiu resistir. Esse foi Mesmo mais. estando sozinho dentro do palácio lá, irmãos, e a mulher doida para se deitar com ele, ele resistiu a essa situação. Que homem Glória a admirável, Deus. né, irmãos? Que Aleluia. homem admirável, irmãos. Eu admiro José, irmãos. Eu também, pastor. Coisa linda esse José. Esse José é coisa linda, irmão. Louvado seja Deus. Que homem de E ele era jovem, irmãos. Nesse tempo que ele estava ali dentro do palácio trabalhando, ele tinha aproximadamente 27 anos para 28 anos. Porque ele ficou 3 anos preso, de 2 a 3 anos preso. E ele saiu da casa dele e foi vendido com 17 anos de idade. Ele tinha mais ou menos de 26 para 27 anos. Lá trabalhando, ele estava cheio de hormônio, irmãos, os hormônios tudo fluindo. Estava até vazando pela testa. cabra macho, Zé, né? Louvado seja E ele saiu fora, deixou a roupa lá, irmãos, a capa lá, e se trancou lá dentro do quarto dele. E ainda colocou um peso na porta para ela não entrar, ficou lá atrás assim. Consegui, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Porque eu vou te falar uma coisa, irmãos. Ser tentado não é pecado. Não é pecado você ser tentado. Ser querer não é pecado. O problema é ceder à tentação. Quando você cede, aí você peca. Então tome muito cuidado com isso. Amém? E outra coisa, perceba a forma que o seu namorado trata a mãe. Ou a namorada trata a mãe. Porque se ela não respeita a mãe, ela vai respeitar você? Se ela não respeita a mãe dela, que é a mãe dela, que a Bíblia manda você honrar pai e mãe, para que seus dias se prolonguem, você acha que ela vai respeitar você como... Não é nada. Não vai respeitar, irmão. Esse cabra aí que o irmão acabou de falar aqui, o Cláudio Duarte, ele conta um testemunho que ele disse que tinha uma moça que ela foi falar com o pastor, arrumei o homem da minha vida. E é mesmo,
ele é gentil, ele é carinhoso, ele me ama, trabalhador. Arrumei. Ele só tem um defeito, pastor. E aí, o pastor falou assim, qual o defeito? Ele bate na mãe dele. Está arrependido. Não, ele falou desse jeito, bate na mãe dele. E aí, pastor? Aí o pastor Cláudio falou assim, irmã, é Deus purinho esse negócio. Aí ela, é mesmo, pastor, é Deus purinho? Falou, casa logo com ele, porque a mãe dele tem que parar de apanhar. Irmão. Em outras palavras, vai deixar de bater na mãe para bater em você. Se você não bate na mãe, não vai bater na mulher, irmão? Então... Irmão, já tô acabando. Tá bom? Já tô acabando. Ainda vai dar 9 horas ainda. Procure perceber se a pessoa com a qual você está namorando, que você é noivo, se ela tem interesse pelas coisas de Deus. Se ela se interessa pela palavra, pelas orações, pelo jejum. Procure perceber isso. Se a pessoa não tem interesse pelas coisas de Deus, irmãos, é fria, hein? É fria. Tem que ter interesse pelas coisas de Deus. Se não tiver interesse, não quer participar, não quer ler a palavra, não quer fazer campanha, não quer nada, irmão, sai fora. Promova no meio do relacionamento o diálogo e a comunicação. Amém? Procure ser comunicativo, converse, promova diálogo, aprenda a conversar, dialogar sobre, irmãos, as coisas de Deus, sobre o que você deseja, o que você espera. Isso é importante, conversar, né? Ter diálogo, porque às vezes, irmãos, são tão calados, né? O homem normalmente já é mais calado, a mulher já é mais faladeira. Isso é normal, isso é normal. O homem geralmente era mais calado, mas procure desenvolver isso. Procure ser romântico, ser gentil, né? Isso é bom, irmãos. Isso é bom no relacionamento. Eu sou romântico. Ah, o senhor eu sei. Oi, diz que é romântico, Eu falei pro pastor uma vez, falei, o senhor é um exemplo aqui dentro para os casais, junto com a sua esposa. É um exemplo para os casais. Eu falei pro senhor lembra? É um exemplo. Outra coisa aqui que a bispa falou aqui, que eu acho muito interessante, que eu anotei aqui, valorize-se. Um homem ou uma mulher de Deus deseja se relacionar com alguém que se valoriza, que é otimista, que te coloca para frente. Minha querida, eu vou pro monte. Vai sim, eu não posso ir, mas vai sim. Vai orar por mim, né? Mas tem aquelas que são manipuladoras. Se você for, você vai ver. Sozinho! Vai me deixar aqui. Cuidado com a namorada manipuladora e controladora. Cuidado, irmãos. Isso é um disfarce. Eu me preocupo com você. É um coração cheio de ciúmes. O ciúme acaba tudo, porque o casamento acabou por causa do ciúme. E outra, quando acontece isso, manipulação, é porque quer te dominar. E aí te domina, meu irmão. E aí você ficou preso, irmão. Dominou, para você sair fora desse domínio é complicado. Então tome muito cuidado com esse tipo de mulher controladora, que quer controlar, sabe, a sua vida. Ó, se você falar com ela hoje, você vai ver só. Não fala com ela não. Ela não olha nem para mim, por que você vai falar com ela? Tem gente que é assim, irmãos. Você tem que promover a paz, ser pacífica, promover a paz e não a discórdia, e não, irmãos, a guerra. Tem gente que quer promover a guerra. Irmão, eu não concordo. Se a pessoa não fala com você, não quer olhar em você, mostre você que você é diferente. Chegue para a pessoa que não fala com você. Ô minha querida, a paz do Senhor, tá tudo bem? Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Agora, não fala comigo, eu também não falo. E vira a cara também, irmãos. Aí você está criticando a pessoa, aí faz que nem aquele vídeo que o pastor Wellington postou.
A gente quer tirar o cisco que está no olho do nosso irmão e tem uma árvore no nosso. Uma trave no nosso, irmão. A gente quer criticar o erro dos outros, mas a gente é tão errado contra os outros. A gente acaba fazendo as mesmas coisas. Tá vendo? Ó, não fala comigo, ó, passa por mim, não fala. E aí vai lá você fala com ele, irmão. Toma iniciativa. Glória a Mostra que Deus! você é diferente. Amém, meu irmão? Para encerrar, glória a Deus, nós conseguimos terminar. Acabou Né? do namoro? Não vai ter mais do namoro ou só essa parte? Não, acabou. Foi 5 semanas. 5 semanas já. Oxe, mas namoro, filha. Só porque você é casado no namoro, né? Não, isso é uma grande verdade. Tem homens que casam e ele para de namorar. Isso é uma grande verdade, irmão. Diminui bastante, mas não pode... Tem que namorar, irmão. Namora. Namorar, amor. Namorar. Não dá tempo. Namorar. Beijar. Isso não esquece. Depois de casa, difícil. Irmãos, tinha um pastor na igreja que eu congreguei, eu lembrei disso agora, já vou concluir. Esse pastor irmãos, ele não era, ele é uma bênção até hoje. Ele está vivo, um homem de Deus. Pastor jovem. Hoje ele deve ter mais ou menos a minha idade, por eles, mais ou menos. Esse pastor junto comigo. E ele começou a namorar na igreja que a gente congregava. E não deu certo o relacionamento. Eles noivaram e acabou que rompeu o noivado e não deu certo. E aí depois ele namorou outra, aí não deu certo, ele namorou outra. E aí, irmãos, o pai dele, que era o pastor líder, que era o bispo, hoje ele é apóstolo, falou assim, ó, eu não me esqueço disso. Rapaz, você tem que parar com esse negócio. Daqui a pouco você vai ser conhecido como pastor pegar todas. Eu já falei um negócio que eu também não sei fazer. Falou, irmão, desse jeito pra ele. Ele ficou vermelho, irmão. Porque ele não parava, né, com relacionamento. Ele era muito exigente. Sabe aquela pessoa muito exigente? Irmão, se ele... Essa saia tá muito curta. Coloca outra. Esse cabelo, não pode ser assim. Muita maquiagem. Irmão, ele era exigente demais. Tudo bem, tem coisas que eu concordo. Mas você ser exagerado, como nós falamos aqui, irmãos, é complicado. E ele começou a ser criticado por conta do exagero. Se a mulher desse um pum, ele já queria largar a mulher. A mulher não podia dar um pum. Não ia dar pra casar, não. Não podia. Tem uma das coisas... E eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele não casou até hoje. Ele não casou. Não quer nem... Ele não casou. Não, o pum é por conta minha. O pum, pastor, é por conta minha. Por conta minha. Ai, meu Deus. Não é por conta minha. Mas eu também só tenho muito pum. Por que tá morrendo de rir? É bom, não é bom que elas ficam nervosas, Amém, meu irmão? Então... No começo do namoro ele tem uma vergonha, né, pastor? Depois perde a vergonha. Faz até orquestra. Amém. Amém. Então, meus irmãos, eu termino por aqui. Amém. Deus abençoe os casais de namorado aqui da igreja. Tá bom? Deus abençoe vocês. Você que não está namorando, espere em Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Continue servindo a Deus. Continue honrando a Deus. Que você vai ver o que Deus vai, irmãos, te dar. Não vai ser qualquer coisa. Vai ser o porque Deus sempre te dará o melhor se você fazer o melhor para Ele. Amém? Espere o tempo de Deus na tua vida. Não seja precipitado. Não passe, né, como diz o ditado, a carruagem na frente dos bois. Tá bom? Deus abençoe as palmas lá no nome do Senhor.